bem? Meu nome é Adriana e o meu sinal é esse. Hoje a aula é de Geografia e o tema é Distribuição da população no território brasileiro. Vamos usar o livro de Geografia nas páginas 48 e 49. Como você já sabe, a população brasileira é formada pela mistura de diferentes povos que imigraram de outros países para o Brasil. Aqui viviam os índios, chegaram os portugueses, depois os africanos, italianos, japoneses, alemães e etc. A imigração no Brasil fez os habitantes absorverem diversas culturas de outros países, como comidas diferentes, danças, festas, hábitos e etc. A imigração também causou o aumento da população. Observe o mapa da página 48. O título do mapa é Distribuição da População 2014. Você sabe que o que significa esses pontinhos da cor laranja espalhados pelo mapa? Esses pontinhos representam a população brasileira. Perceba que, em alguns lugares, os pontinhos ficaram tão juntinhos que fica até mais colorido, mas em outros lugares, o mapa fica quase branco. Onde tem mais pontinhos coloridos, significa que vivem mais pessoas. E onde tem poucos pontinhos, vivem menos pessoas. Você consegue identificar qual área do território a população está mais concentrada? Observe. Parece ser a região sudeste. E em qual área do território a população é menos concentrada? Observe. Região norte. Nós vivemos no DF. Se observarmos no mapa, o DF está todo colorido. Então, significa que está bastante povoado. Vamos observar as imagens da página 49 e ler o texto que está acima delas. Como você pôde perceber, a população brasileira está concentrada principalmente no litoral e nas áreas próximas a ele. Isso não aconteceu por acaso. No século XVI, quando os europeus chegaram ao Brasil, eles se fixaram no litoral. Com isso, os primeiros núcleos de povoamento, muitos dos quais se transformaram depois em cidades, foram instalados nessa parte do território. Observe as imagens. As duas são do mesmo lugar. A primeira mostra a época em que os portugueses desembarcaram no Brasil, no ano de 1500. A segunda mostra o mesmo lugar,
Que lugar é esse? Essa linda praia fica na Bahia, na cidade de Porto Seguro. Esse foi o primeiro lugar em terras brasileiras onde os portugueses aportaram. Hoje é uma cidade com milhares de habitantes e construções. Mas com o passar dos anos, as famílias que vieram para o Brasil começaram a se espalhar. A população começou a migrar. O que é migrar? É quando as pessoas mudam de uma região para outra ou de um estado para outro dentro do próprio país. As pessoas começaram a povoar o Brasil, mas aos poucos começaram a migrar. Mas por que as pessoas precisavam se mudar? O principal motivo eram as atividades econômicas da época naquela região. Vamos ler o livro de Geografia nas páginas 50 e 51. Título: Atividades econômicas e atração da população. Algumas atividades econômicas influenciaram a ocupação do território brasileiro a partir da chegada dos europeus. Observe alguns exemplos dessas atividades. Nos séculos 16 e 17, o açúcar produzido na região Nordeste foi o principal produto da economia do Brasil. Isso fez com que, durante muito tempo, essa região fosse a mais importante e populosa do país. No século XVIII, a exploração de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso atraiu pessoas para as áreas de exploração e contribuiu para o surgimento de várias cidades no Sudeste e Centro-Oeste, como em Minas Gerais e no Mato Grosso. A produção de café na região Sudeste, entre o século XIX e início do XX, teve grande importância na atração de pessoas, sobretudo imigrantes europeus e asiáticos. Ao longo de ferrovias por onde era transportado o café, surgiram e cresceram vilas e cidades. A negociação de compra e venda de café favoreceu o surgimento de bancos, escritórios, lojas e outros tipos de comércio, contribuindo para o crescimento da cidade, como São Paulo e Rio de Janeiro. A partir da década
de 1930, muitas fábricas foram instaladas no Brasil. As cidades que mais receberam essas fábricas foram as que tinham se desenvolvido com os negócios do café. Nas décadas seguintes, as indústrias passaram a se instalar em muitas outras cidades, especialmente na região sudeste, atraindo trabalhadores de outras regiões. Hoje em dia, há indústrias espalhadas nas 5 regiões brasileiras. Mas na maior parte das cidades, as atividades econômicas mais importantes são o comércio e os serviços, nos quais trabalham vendedores, motoristas, professores, bancários, advogados, arquitetos, médicos e muitos outros profissionais. E essa foi a nossa aula de Geografia. Na plataforma, explicarei as atividades que constam no livro. Tchau! Até a próxima aula!